Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Que tal aprender esse ponto em diagonal, só que formando triângulos nas laterais e fazer uma linda gola ou cachecol com ponto de tricô, mas com agulha de crochê? Sim, é um tricô moderno. Ele se chama knocking. Você quer aprender? Fique aqui comigo e vamos ao vídeo aula de hoje. Vamos lá? Para essa peça eu vou usar o fio Amiga. Ele tem 750 tec, 133 metros, tá? E a cor desse fio é o 9172. Aqui no rótulo, eu sempre sigo o rótulo, ele pede agulha de crochê 4 a 5 milímetros. Então, eu vou usar agulha de gancho, knocking, de 4 a 5 milímetros, ok? Vamos usar nesse projeto dois cabos. Eu vou usar duas cores de cabos diferentes. Esses cabos, eles substituem a segunda agulha do tricô, quando você estiver fazendo com duas agulhas de tricô. Então, primeiro eu vou usar o amarelo, vou deixar de lado o vermelho, que eu quero que apareça bem o fio. Este cabo aqui é um fio roliço, né? E ele é de cetim. Você encontra fio roliço de cetim nas lojas de aviamento. Ele é bem roliço e ele desliza muito bem. Vou passar com dois fios, porque depois nós vamos deixar um fio só e vocês vão ver por quê. Então, nós vamos começar a trabalhar fazendo o nosso elo. Fora o elo, tá? 1, 2, 3 correntes. Venho com a agulha na corrente, 1, 2 na terceira corrente, insiro a agulha, laço o fio e levanto. Venho na próxima corrente, insiro a agulha, laço o fio e levanto. Veja bem que nós temos 3 pontos na agulha. Passo o cordão por dentro e gira o trabalho deste lado. Esse vai ser um ponto diagonal, como eu já mostrei, só que ele desencontrado em forma de triângulos, tá? Então, o primeiro ponto eu levanto na agulha. E agora, nessa haste aqui do meio, que passa aqui bem no pezinho do fio, este pontinho, insere a agulha nele, laça o fio e levanta. Temos 2 pontos na agulha. Insere no próximo ponto, laça e levanta. E agora, nós pegamos este fio que está aqui atrás e passamos para frente. E pegamos o último ponto, inserimos a agulha e deixamos na agulha. Esse último ponto, desse lado, nós não fazemos, só deixamos na corrente. Tiramos o nosso cabo, que é o nosso cordão. Gira o trabalho e passa o cordão aqui de novo, tá? Ele está segurando os pontos e substituindo a segunda agulha. Esse primeiro ponto, inserimos a agulha, levantamos e fazemos um ponto. E agora, nessa haste que segura este ponto, inserimos a agulha nela, laçamos o fio e levantamos 2 pontos na agulha. Pegamos o ponto que está em cima da haste, laçamos o fio e temos 3 pontos. Vamos no próximo ponto, já temos 4 pontos, fio para frente e pegamos o último ponto. Já podemos tirar o nosso cordão e girar o trabalho. Pegue sempre um cordão diferente da cor do fio que você estiver fazendo, para você não confundir na hora de puxar o fio. Se você usar a mesma cor, você pode confundir e pegar o fio errado. Ok? E pegue um cordão bem maior do que o seu trabalho para que os pontos não escapem. Você pode fazer até colcha ou mantas usando esse cordão, porque todos os pontos vão caber nele. E não vai ficar pesado, porque ele vai caindo os pontos no cordão, tá? Então, mais uma vez, a próxima carreira faço um ponto, pego nessa haste, que tá segurando esse ponto, laço o fio e levanto, eu gerei um aumento. Pego o ponto agora e vamos fazendo o nosso ponto até o penúltimo ponto,
passamos o fio para frente e pegamos o último ponto sem fazer. E eu vou mostrar para vocês adiante por que eu faço assim, porque eu gosto de um acabamento nas laterais perfeitos. Ainda não está aparecendo, mas nos próximos pontos vai aparecer. Então, agora nós vamos fazendo isso, todas as carreiras iguais, sempre aumentando um ponto no início do nosso trabalho e deixando o último ponto sem fazer, passando o fio para frente, né? E deixando o último ponto sem fazer. Então, veja bem, olha, penúltimo ponto, nós já temos 6 pontos na agulha, fio para frente, e o último ponto a gente só segura com a agulha e não faz. Você vai fazer o número de carreiras até atingir a largura desejada do seu trabalho, tá bom? Então, vamos continuar sempre nesta repetição. Eu vim aqui para mostrar para vocês um truquezinho que eu gosto de fazer para os meus pontos ficarem certinho e não ficar um ponto mais largo que o outro. Quando eu tô passando a agulha aqui por dentro dos pontos, ao invés de eu tirar todos esses pontos, esse fio que tá aqui dentro, esse cabo que tá aqui dentro, eu não tiro ele por inteiro, eu tiro uma parte, seguro aqui na minha mão, olha, dou uma laçada assim na minha mão. E assim, conforme eu for fazendo os pontos, esse cabo ele fica bem justinho no braço. E aí é só você continuar fazendo os seus pontos. Veja que o fio fica bem justinho, o trabalho fica bem justinho na sua mão. E ele não fica aqueles pontos que vai soltando, né, no cabo, vai ficando um ponto largo, tá? Então, olha que gostoso que é. O próprio punho aqui segura, né, o fio dobrado aqui, que é esse fio que tá aqui nessa parte de baixo, não esse fio aqui da agulha, tá? Vamos continuar fazendo. Aqui eu vou completar 40 pontos, porque eu quero número pares. Para fazer esse tipo de trabalho no acabamento, você tem que fazer números pares, tá? Então, vou continuar aqui até formar 40 pontos e vou voltar para vocês mostrando a medida que tá o nosso trabalho para começar a fazer a parte reversa, né? A parte que ele vai ficar ao contrário, né? Vamos lá. 39, fio para frente, 40 pontos. Então, vejam bem, 40 pontos, se você contar aqui tem 20 correntes, tá? Porque cada carreira cada cordão aqui é uma carreira de ida e volta, então são 2 carreiras. Se tem 20 correntes aqui, são 40 carreiras, tá? Vamos medir, estamos assim, olha, com até a pontinha aqui 20 centímetros. Chegou a hora de fazer o diagonal invertido. Então, veja bem, o cabo está aqui. Para fazer agora a volta, eu vou tirar um cabo da agulha, porque ele está com 2 cabos, né? O cabo tá dobrado. Vamos tirar a agulha daqui e vamos amarrar este fio, esse cabo, prendendo ele aqui. Se você for fazer um trabalho não muito largo, você pode usar um alfinetão para segurar o trabalho aqui e não cair, tá? Vou passar outra cor de cabo na agulha. Vou usar o cabo vermelho agora. Vamos pegar ele, fazer um ponto na agulha, um aumento, e agora, na sequência, nós vamos pegar este ponto, que é o terceiro, com o 4º ponto juntos. Laça o fio e tira. Temos 3 pontos na agulha. Passamos o cordão por dentro e giramos o nosso trabalho. Agora, na volta,
Veja que temos 3 pontos na agulha, fio para lá. Na volta, você pega esse ponto e não faz. Só segura ele na agulha. Vem no próximo ponto, faz ele. Fio para frente. E pegamos o último ponto. Continuamos com 3 pontos na agulha. Tiramos o cabo de baixo e viramos o nosso trabalho. Passamos o cabo. Continuamos com 3 pontos, ok? Agora, levantamos esse ponto, fazemos ele um ponto. Pegamos aqui na base, fazemos um aumento, 2 pontos. Pegamos o próximo ponto, fazemos ele 3 pontos. E agora, quando a gente pega o quarto ponto, veja que temos 3 pontos na agulha. Pegamos o quarto ponto e o primeiro ponto de base, que é o próximo ponto que está no cabo amarelo, sem fazer, laçamos o fio e tiramos os dois juntos, fazendo assim a união e a diminuição. Podemos tirar o cabo vermelho, giramos o trabalho e passamos o cabo. Para voltar, na volta, esse primeiro ponto, quando é na volta, a gente só pega ele na agulha e não faz. Eu vou mostrar por que na próxima carreira. Venho no próximo ponto, faço ele, 2 pontos na agulha, no próximo ele 3, fio para frente e pegamos o ponto. Giramos o trabalho. Gente, é uma delícia fazer isso. Vocês não têm noção como é gostoso fazer esse trabalho. Olha, 4 pontos no cabo, certo? Primeiro a gente faz. Vamos pegar aqui na base para gerar um aumento. 2. Fazemos o próximo. 3. O próximo. 4. E agora, quando a gente pega o quinto ponto, já pega o próximo que está aqui na base do cabo amarelo, tá? Quando a gente pega ele, tira os 2 pontos juntos. Temos 5 pontos na agulha. Vamos tirar a parte de baixo e girar o nosso trabalho. Passamos assim e este primeiro a gente segura, levanta o segundo e faz 3, 4, fio para a frente e pegamos o último ponto. Tiramos. Cada carreira vai aumentar um ponto. E cada carreira você vai perceber que ele vai ficando assim, tombado, enviesado, formando um triângulo, tá? Então, vamos lá. Pego este, faço um aumento, 2. Pego nesse ponto aqui, que é o terceiro, 4 e 5 pontos na agulha. Agora, vamos pegar o sexto ponto e o próximo ponto que está no cabo amarelo. Ficamos com 2 na agulha. Laça o fio e passa por dentro dos 2. Temos 6 pontos na agulha. Eu vou explicar agora para vocês por que a gente não faz esse último ponto. Quando a gente pega ele aqui na agulha, que é o último da carreira e o primeiro desse lado, se a gente fizer um ponto aqui, ele vai formar um buraco aqui na união. Então, a gente só segura ele e faz o próximo ponto assim. 2, 3, 4, 5, fio para frente e 6. Podemos tirar o cabo, que ainda o trabalho está curto. Depois, se você quiser deixar ele enrolado na sua mão, você pode, tá?
Então, olha como que ele tá ficando. Vamos ajustar ele aqui para vocês terem uma noção. Aqui no cabo amarelo, ele vai ficando assim, olha. Vai ficando deitadinho o ponto. Igual este ponto que eu estou fazendo aqui, olha. Como que ele vai ficando. O ponto, ele fica assim, que é essa parte aqui. E essa parte que nós estamos fazendo é essa parte que ele vai ficar assim. E depois a gente vai voltar assim, e depois assim, até o final do nosso trabalho. E no final do nosso trabalho, vocês vão ver por que eu fiz com números pares. Porque no final do trabalho, esse triângulo, o segundo aqui, veja que ele vai ficar maior. O primeiro fica um triângulo pequeno. O último tem que terminar como triângulo pequeno também, porque nas laterais o triângulo vai ficando maior, tá? Então, vamos lá. Então, a gente deixou esse cordão amarelo aqui para segurar esses pontos como se fosse uma segunda agulha de tricô, para que eles não caiam, tá? Então, sempre assim, no começo, aqui na lateral, a gente faz um aumento. E quando chega aqui nessa parte de baixo, a gente pega este ponto, que é o último, com este primeiro junto e passa o fio por dentro. Ele vai aqui unindo todos os pontos até o final da carreira. E se você contar, eu tenho 40 pontos, se você contar aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, continuar contando, vamos ter que ter o número de pontos que 40 pontos. Ou o número de pontos que você tem aí no seu trabalho, seja 40, seja 20, seja 30, é de acordo com a largura da sua peça, porque a largura ela está aqui. E agora aqui ela vai começar a subir reta, tá? Vamos continuar. Veja bem, fizemos toda essa parte, que foi a primeira, né? Já subimos toda a lateral, chegamos aqui, faltando os dois últimos pontos, esse e esse. Então, você pega, levanta o ponto, vai pegar esse último ponto daqui com o penúltimo daqui de baixo, laça o fio e tira, passa o fio para cá e pega o último ponto. E agora, nós vamos tirar o fio que está segurando a parte de baixo, o cabo, né? E gira o trabalho. Quando nós giramos o trabalho, agora nós vamos começar a fazer a outra parte, que é a parte que vai ficar ao contrário, que vai subir aqui e vai descer aqui. Ficando inversa, certo? Então, para isso, nós já vamos tirar esse cabo amarelo que está segurando, porque nós já pegamos todos os pontos, não é necessário mais. Então, é só puxar assim, olha, o cabo amarelo e todos os pontos estão presos. Agora, como nós vamos trabalhar com a outra volta, nós vamos prender esse cabo vermelho, igual a gente fez com o amarelo, tá? Então, eu vou tirar apenas um cabo aqui de baixo. Não é necessário ficar as duas partes. E vamos prender, que nem a gente fez com o amarelo, tá? Só para prender os pontos, porque esses pontos aqui, a gente vai trabalhar em cima deles agora. Então, vamos vir aqui, você ajusta bem assim, olha, que ele fique certinho, vai dar um laço ou vai dar um nó, como você queira, né? E prende bem aqui para não escapar. Vamos passar novamente o cabo amarelo. Então, a gente vai começar agora aqui, certo? Como que a gente tinha feito anteriormente. Então, nós vamos fazer nesse último ponto que está segurando o cabo vermelho, levantamos um ponto. E agora, nós vamos fazer o aumento
e pegamos esse próximo ponto e o próximo, são 2 pontos juntos, laçamos o fio e levantamos. Temos 3 pontos na agulha. Vamos passar o cabo por dentro e girar o nosso trabalho para esse lado. Neste lado, como é o ponto que vai ficar agora dessa maneira, em pé, né? Então, você volta com o cabo para lá. Lembrando que esse primeiro ponto a gente não faz. Faz o segundo ponto. Passa o fio para frente e pega o último ponto, porque é o ponto da lateral sem fazer. Tiramos o cabo amarelo e voltamos com a agulha para esse lado. Novamente, deixa eu colocar o fio lá para trás. Agora, nós temos 3 pontos desse lado, certo? Inserimos a agulha, fazemos um ponto, um aumento, igual a gente fez do outro lado, tá? Pegamos o próximo ponto, 3 pontos na agulha. Agora, vamos pegar esse último ponto com esse primeiro ponto que está no cabo agora vermelho, laçamos o fio e tiramos 2 de uma vez só. 4 pontos na agulha. Gira o trabalho. Como estamos na parte de dentro do trabalho, pegamos esse primeiro ponto na agulha, sem fazer. Agora, vamos fazer esse segundo, o terceiro. Passamos o fio para frente e seguramos o ponto da lateral na agulha. Voltamos a agulha do outro lado. Já podemos tirar o cabo de baixo e passar a agulha por dentro. Nós vamos repetir tudo que nós fizemos deste lado aqui, até a gente chegar, fazer com que essa parte suba até aqui e o ponto chegue aqui nessa ponta, faltando apenas 2 pontos para a gente terminar de fazer, certo? Então, veja que todas as uniões aqui, elas ficaram certinhas, não ficaram com buracos. Veja que as laterais, elas estão perfeitas, igual o fundo. Então, fundo, lateral e depois o nosso acabamento vai ficar todo assim, aparecendo essas correntes nas laterais, sem precisar fazer outro tipo de acabamento ou bico. Vamos continuar então, e depois eu volto mostrando para vocês como que a gente vai fazer para o acabamento desse triângulo menor ficar na ponta do lado de lá, ok? Vamos lá. Depois que vocês fizeram todo o comprimento da peça, lembrando que o comprimento da peça você vai medir por essa parte maior, mais comprida, então nós vamos ter que fazer o acabamento. O primeiro triângulo, ele é pequeno, perto dos triângulos que ficam nas laterais, que são maiores, certo? Vou mostrar para vocês no outro trabalho, que é menor, só que mais colorido, que olha, ele ficou assim, triângulo menor, triângulo maior, maior, maior. Então, vocês vão fazendo o comprimento da sua peça até a altura desejada. Para que o acabamento ele fique reto e com um triângulo menor, nós vamos iniciar aqui, olha que eu terminei a última parte, vou tirar o meu fio da agulha. Muitas pessoas, as alunas minhas, perguntam por que eu não uso esse alfinete para segurar a peça. Por quê? Se uma peça for pequena, você até pode fazer, mas se uma peça é grande, ele vai começar a enrolar no alfinete. E daí, na hora que você estiver fazendo, ele vai ficar desajeitado. Mas se você tem a prática com ele, você pode usar ele ao invés desse segundo fio. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar, vai passar o alfinete aonde tá o fio, o cabo,
E você tira esse cabo daqui, você vai tecendo com alfinete no lugar, tá bom? Então, vamos continuar. Vamos passar o cabo vermelho agora, porque é a vez do cabo vermelho. Para terminar agora o seu trabalho, você vai fazer o seguinte. Você vai começar normalmente, como começa aqui, um ponto, um aumento, 2 pontos juntos. Levantou. Gira o trabalho, passa o cabo por dentro. Fio para lá, o primeiro ponto não faz, como sempre. E depois, e no último ponto, linha para frente, você deixa na agulha. Temos 3 pontos na agulha, tiramos o cabo. Viramos para cá, é a mesma coisa que a gente fez em todos os triângulos, com uma pequena diferença. Conforme você for fazendo, por exemplo, se o seu trabalho aqui, o meu tem 40 pontos, certo? O seu trabalho tem 20, o seu trabalho tem 10, tem 100. Você vai dividir o trabalho ao meio. Se eu tenho 40 pontos, eu vou fazer o número de carreiras, igual nós fizemos aqui, até completar 20 pontos na agulha. E daí nós vamos parar, porque daí nós vamos começar a sequência para que o triângulo fique menor igual esse, tá bom? Fizemos aqui então. Aqui nós temos 20 pontos completo. Eu desci com 20 e subi até essa ponta da lateral. E se você contar que tem 20 pontos, no seu caso, você vai ter, por exemplo, se são 20 pontos, você vai ter 10 e 10, se são 30, você vai ter 15 e 15, se são 100, você vai ter 50 e 50, e assim por diante. O trabalho, ele para aqui no meio. Agora, vamos fazer a última parte, onde vai fazer a diminuição para o triângulo ficar igual. Primeiro ponto, nós fazemos ele, e agora, ao invés de fazer um aumento deste lado, nós pegamos 2 pontos. Laçamos o fio e levantamos. E vamos tecer novamente até o final aqui do ponto da nossa carreira. O último ponto nós fazemos normalmente, pegamos ele e pegamos o próximo que está aqui no cabo e tiramos de uma vez só. Já podemos tirar o cabo de dentro. Giramos o nosso trabalho e voltamos como a gente estava voltando com todas as carreiras. O primeiro sem fazer e continuamos até o último ponto. E 19 pontos, porque nós fizemos uma diminuição. Então, se vocês se perderem, vocês têm que ir contando para ver que aqui nessa carreira os pontos vão diminuindo. Gira o trabalho, passa o cordão por dentro. Se vocês tiverem alguma dúvida, lembrando que eu faço em algumas horas por dia, o cachecol inteirinho no dia, tá? Se eu pegasse o dia todo, eu faria 2 cachecóis no dia. Então, o primeiro ponto eu faço. No segundo, eu pego 2 pontos de uma vez só. E levanto. Fiz mais uma diminuição. E agora, vamos até o final da nossa carreira, fazendo ponto sobre ponto. Nessa carreira, nós vamos ficar com 18 pontos. E assim, nós vamos fazendo as diminuições até a gente chegar aqui no penúltimo ponto, né? Que eu volto mostrando para vocês como é que está ficando. Compartilhe para que outras pessoas possam aprender também e gerar uma renda extra.
Vou falar uma coisa aqui para vocês também, que conforme eu vou fazendo, eu vou lembrando, né? Você tá usando um fio mesclado. Ah, mas eu não tenho fio mesclado, eu tenho um monte de sobras de fio. Como que eu vou fazer? Quando você termina uma carreira e você vai começar a outra, que nem a gente começou aqui, você pode fazer a união do fio, assim, tipo um nó assim na lateral e trocar de cor de fio, usando o fio que você tem na sua casa. Então, cada triângulo vai ficar de uma cor, tá? Fica muito bonito também, muito lindo. Combine bem as cores para ficar assim harmonioso. Últimos pontos. Pegamos 2 e pegamos o último. Passamos por dentro, ficamos com 2. Linha para frente e pegamos o último ponto. Entenderam? Vamos voltar. Olha, temos aqui 3 pontos desse lado e 2 aqui na base, tá? Então, eu pego 2 pontos porque nós estamos fazendo a diminuição. Fiquei com 2 na agulha. Pego o terceiro, passo o fio para frente e pego o último ponto. Vamos tirar o fio, o cabo, né? Aqui nós temos os 4 pontos. Esse último aqui, eu vou pegar com este primeiro, que esse daqui a gente não faz. Laço o fio e puxo, laço e puxo, fio para frente, peguei o último ponto. Passamos tudo por dentro. E agora, vamos encerrar. Para encerrar, vou fazer esse ponto, que ele tem que ser feito, não é? Faço um ponto, pego 2 pontos juntos, fio para frente, último ponto. Puxamos, e aqui na volta, temos esses 3 pontos, seguro ele, levanto o segundo, passo o fio para frente e pego o último. Fiquei com 3 pontos, tiro todo o fio, passo o cabo novamente com 3 pontos, faço um e pego os 2. Puxei pela frente e puxei por dentro aqui do nosso último ponto. Agora, nós vamos tirar o cabo vermelho, que é o que nós estamos fazendo a carreira. Vamos levantar esse fio aqui. E podemos tirar esse cabo amarelo que tá segurando todos os pontos de base. Então, é só puxar. E veja como que ficou aqui o nosso trabalho. Eu não vou cortar esse fio, porque esse fio aqui eu vou fazer a união do meu trabalho. Então, veja que, olha, o último triângulo dele ficou assim, os outros do meio ficaram largos e o primeiro aqui. Esse trabalho meu foi um novelo e um pouquinho só do outro novelo. Como eu fiz 40 pontos, se eu tivesse feito aqui 30 pontos na agulha, um novelo daria para fazer essa peça. Essa peça, ela ficou com 36 por 22. Com 13 pontos, ela ficaria mais ou menos com 18, 17, com 30 pontos, né? E
Essa outra peça que eu estou terminando aqui é um cachecol, que pode ser adulto ou infantil. Você vai fazendo ele. Olha, o início, triângulo pequeno, depois os grandes, tudo na posição. Eu vou fazer mais algumas carreiras e vou mostrar para vocês como que termina esse cachecol, reto ou em bico. Vou emendar, fazer a união desta gola, para vocês verem agora como que faz o acabamento dela. E depois nós vamos fazer o acabamento daquele cachecol. Nesse mesmo vídeo, vocês não saiam para vocês verem o acabamento dele e a medida que ficou. E quantos fios eu usei para fazer ele, tá? Então, veja bem, aqui é o último ponto. Tanto faz você unir desse lado como desse. Como o fio ele está para cá, eu vou dobrar ele assim. É só dobrar, tá, gente? Se for um cachecol grande, vocês vão fazendo mais carreiras até a altura desejada, para depois fazerem esse acabamento aqui. Então, sempre o fio aqui para dentro. Eu venho no primeiro ponto do lado de lá, olha, a primeira corrente desse lado. Vou laçar essa corrente que está aqui, que é o último ponto. E aqui eu vou passar por dentro da nossa peça. Então, ela ficou assim. Esse fio aqui, eu vou deixar ele para o lado de dentro da peça, porque nós temos que trabalhar com ele pelo lado de dentro, nunca pelo lado de fora, tá? Confusão feita. Pegando, caçando tudo que é fio aqui, fita, né? Agora, a gente não precisa mais desse cabo. Eu não vou tirar ele porque eu tô usando ele em outro trabalho, tá? Então, veja bem que o nosso fio, ele está aqui do lado de dentro. Você vai pegar a primeira corrente, certinho está aqui. Vamos vir para a próxima corrente deste lado. Você vai fazer assim, olha. A corrente, ela está aqui. Bem no meio dela. Você pega ela e pega a corrente deste lado, olha a corrente aqui. Insere a agulha, laça o fio e vai passar por dentro das 3 argolas. Fiz uma corrente, deixo ela um tanto esticada, porque se você fizer essa corrente muito justa, o seu trabalho vai enrugar. E não é isso que eu quero que aconteça. Então, pego na próxima corrente, bem no meio dela. Olha, a corrente está assim. Um elo para cá e outro para cá. Pego bem no meio dela. No meio dessa, o meio é do lado de dentro, tá? Olha, inserir a agulha. Olha o fio aqui embaixo. Laço o fio. E passo por dentro de todos os pontos. Deixa eu puxar ele direitinho para não pegar ponto. Novamente, próxima corrente. Corrente do lado de cá. E passo o fio por dentro. Olha a prática que você vai pegando depois que você já sabe fazer. É só ir pegando as correntes de lá e de cá, porque o número de correntes é o mesmo do início e do final. Não tem correntes a mais ou a menos, tá? E ela vai ficando assim, a união. Olha o avesso. Continua os pontos, sabe? Vamos continuar, eu já mostro pra vocês. Aqui no mais claro, né? Eu já fiz esse acabamento na gola anterior, que era o ponto só em diagonal. Não era diagonal em triângulos, esse daqui já é um diagonal em triângulos. Mas o acabamento é igual, tá? A gola anterior eu fiz ela já torcida. Essa daqui eu tô fazendo ela reta. São várias as opções que você tem para fazer o seu trabalho. Olha que linda. Agora, se você quiser ajustar ela, você pode ajustar ela aqui,
fazendo mais um ponto, para que isso daqui ele fique também assim como se estivesse na diagonal, tá? Puxa o fio e vamos cortar. Puxou bem e olha a nossa gola aqui fechada, que você pode deixar assim na parte da frente, né? Por causa aqui do queixo e uma coisa ou outra, usar o assim também. Olha que linda que ela fica, no pescoço ela vai ficar mais linda ainda. Ela fica assim também, assim. Por exemplo, eu quero fazer um gorro. Então, você já fez a largura desejada aqui em centímetros? Eu tenho aqui no meu canal um vídeo que a gente ensina a fazer a tabela de medidas, né? Você fez a medida da sua cabeça, você já fez ele. Uma parte você vai franzir costurando. E a outra parte é onde vai enfiar a cabeça. E aí o gorro, ele ficaria assim, olha. Em diagonal. Olha que lindo, gente. Olha que espetáculo. Tá? Fica bem fofinho mesmo. Para arrematar, o que eu costumo fazer? Eu pego esse fio aqui, eu divido ele ao meio. Para não ficar aquele acabamento grosseiro. Dividir ao meio, tanto faz eu pegar aquele primeiro ou segundo. Passo numa agulha aqui de tapeçaria. E vamos passando esse ponto por dentro de alguns pontos aqui de forma enviesada, assim, olha. De forma assim, minhoquinha, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Passou tudo, você tira da sua agulha. E você já pode cortar esse fio. Então, fica bem fininho. Esse outro fio aqui, você vai também passar na sua agulha. E vai fazer acabamento para outro lado. Pode ser assim, até pro lado de cima, olha. De frente, tá? Que ele vai sumir, ó. Passou o fio, ninguém vê fio, ninguém vê nada. E os outros acabamentos também do mesmo jeito. Agora, é só cortar aqui, né? Continuando o nosso trabalho. Olha que gola linda que ficou. Vamos terminar este cachecol aqui, que eu vou fazer ele do comprimento certo que eu estou fazendo, né? E eu vou mostrar para vocês como terminar ele em bico e como terminar ele, que termina igual esse, e nós vamos fazer as medidas dele também, que o acabamento em bico é diferente desse acabamento que nós fizemos, tá? Vamos continuar. Agora, vamos fazer o acabamento desse. Como o outro eu terminei reto, vocês já viram como que ele termina reto, eu quero terminar esse de bico. E como que eu vou terminar esse de bico sem chegar até aqui? Vou mostrar para vocês como que eu vou fazer o acabamento aqui, para que ele fique com esse acabamento de correntes, igual esse acabamento de correntes, igual o início do trabalho, que também foram correntes. Vamos fazer tudo por igual. Então, eu já expliquei isso em outros vídeos, mas você às vezes está chegando aqui hoje, eu quero mostrar como é que faz, tá? Fio para trás, primeiro ponto, eu levanto, laço o fio e tiro. Um ponto na agulha. Segundo ponto, insiro a agulha, laço o fio, passo por dentro do ponto que eu subi e do ponto que está na agulha. Fiquei com um ponto na agulha. Vou para o próximo ponto, insiro a agulha, laça o fio, puxa e tira por dentro do ponto. E assim nós vamos fazendo o nosso acabamento final. Esse último acabamento que eu estou fazendo assim, você faz a sua corrente normalmente, não faça mais larga do que você já está fazendo e nem mais justa. Larga, a sua peça vai ficar godê, e muito justa, a sua peça vai repuxar. Então, faça como se você já estivesse fazendo outra carreira. E ele fica perfeito, um acabamento perfeito.
tá? Esses fiozinhos depois a gente arremata com a nossa agulha. Vamos até o final para você ver como que faz. Agora é só cortar. Cortamos, puxamos o fio e é só arrematar. Neste bico, vamos puxar o fio de dentro, né? Neste bico, se você quiser, você pode colocar um pompom, uma franja, um tecel, ele fica maravilhoso. Para jovens e crianças, nossa, fica muito bonito mesmo, tá? Use o fio mesclado ou o fio que você quiser, seguindo uma das cores do seu trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Mil beijos no coração de todos e até o próximo vídeo. Fui!